Muito bem, vou falar rapidamente aqui sobre esse caso do soldado israelense, que nós temos visto ser bastante comentado hoje, né? E na grande maior parte por pessoas que escalam sobre noções jurídicas de orelhada, não entendem nada. Alguns são verdadeiros imbecis, savorando entendedores, e outros, do meio jurídico, alguém começa a juízo, aceitando esse absurdo, né? É claro que nós não podemos, aprioristicamente, acusá-la de má fé. Porém, eu vejo muito difícil que alguém com boa formação jurídica possa sentar um disparate desse. Eu vejo assim. Então, por isso, eu até alentaria investigar bem as razões dela, para que não façamos acusações indevidas, mas eu vejo que dificilmente ela conseguirá se justificar, salvo que ela esteja amparada nesse espírito juris aristocrático que nós vivemos aqui, onde nada acontece com os juízes, onde uma irresponsabilidade tamanha, ela é fermentada dia a dia no espírito dos juízes, de maneira que hoje, graças ao senhor Alexandre de Moraes, eles pensam que podem fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa, e dar-se ares de estadistas quando são apenas pequenos homens estatais. Esse é o problema. Então, olha só, o que acontece? Em 2002, o Decreto Legislativo 112 de 2002 reconheceu o Estatuto de Roma, e isso ingressa dentro da nossa arquitetura legal. E o Estatuto de Roma está designado hoje. O Tribunal Penal Internacional, criado pelo Estatuto de Roma, a ele está cometida a competência para crimes de guerra, genocídio e outros do tipo. Logo, o que essa lei significa? Que o legislador brasileiro conferiu a esse tribunal a avaliação, apreciação e o exercício da jurisdição pertinente a esse tipo de crime. Porém, no artigo 7º do Código Penal diz que o crime cometido, ainda que no território estrangeiro, poderá ser punido se for cometido por brasileiro ou por estrangeiro se estiver domiciliado no Brasil, o crime de genocídio, por exemplo. E que o Brasil se obriga a reprimir aqueles crimes com que se comprometeu, né? Repressão essa com a qual se comprometeu por meio de tratados e convenções. Mas a gente entende, qualquer pessoa que conhece o básico de hermenêutica sabe que a lei não tem palavras ociosas. Então, por que existe uma coisa falando do estrangeiro que só pode ser punido se ele for domiciliado no Brasil, pelo crime que ele cometeu lá fora, e ao mesmo tempo fala que o Brasil tem que reprimir esses crimes? Ora, porque torna-se evidente que esses crimes têm que ser reprimidos aqui, nesse território, por ele. Ou seja, quando for cometido lá fora e o agente for estrangeiro, não cabe ao Brasil se meter lá, o que alguém fez em Gaza, no Cazaquistão, no Turquistão, no Xandão-Quistão, sim, ele tem que vir, que é o que a gente vive aqui, o Xandão-Quistão. Mas, tirante essa brincadeira, que aliás é uma brincadeira atrás, porque ela de brincadeira não tem nada, que nós vivemos um estado de exceção, o Brasil não vai investigar um crime de guerra cometido por estrangeiro, salvo se ele estiver domiciliado no Brasil. E o que ele vai reprimir desses crimes serão crimes cometidos aqui. Ele está se comprometendo, olha, com essa vedação. Então, esse princípio da justiça universal não quer dizer que qualquer justiça pode, qualquer aparelho judiciário, qualquer poder judiciário de qualquer país pode julgar o crime cometido em qualquer outro país. Não é isso. Para isso foi criada uma jurisdição internacional, que o Brasil reconhece e acata. O Tribunal Penal Internacional. Ah, mas ele não tem poder. Claro que ele tem poder, porque ele pode requerer a justiça brasileira a investigação. Isso poderia ter acontecido. Poderiam fazer uma investigação por função delegada pelo tribunal aqui para que a justiça daqui, a polícia daqui investigasse. Não poderia? Poderia. Agora, por que será que o tribunal
Penal Internacional ia pedir ao Brasil para averiguar alguma coisa que aconteceu em Gaza, cometido por um soldado israelense, alguém que não é brasileiro, né? É uma palhaçada, é uma estupidez. Não tem outra qualificação para esse tipo de colocação, né? E só que o que desponta aí também tem um erro. Há um erro agora de Israel, porque alguns estão acusando o governo brasileiro, ou seja, estão cometendo o mesmo erro que os islâmicos cometem, quando eles não entendem que existe separação entre executivo, legislativo e judiciário. Agora, dessa vez, o judiciário, mas é claro que o judiciário está vitaminado, está ganhando musculatura pela atitude do senhor Alexandre de Moraes, que acha que pode se meter em qualquer coisa. Então, essa fusão do governo brasileiro num só poder, isso aí é obra da deturpação que está ocorrendo nesse país já há vários anos, onde temos um judiciário que teve, paradoxalmente, a capacidade de se colocar como poder moderador, ou seja, moderador dele mesmo, porque ele está dentro dos seus poderes. Né? A ideia de poder moderador cometido ao príncipe, cometido ao monarca, ou até ao presidente do Reich, segundo Carl Schmitt, ele tem que ser um poder que ele está separado dos demais poderes. E ele vai, quando é no caso do Carl Schmitt, o presidente do Reich, o que ele vai fazer? Vai ser um estado de exceção, e por isso que o Carl Schmitt, na sua obra O Guardião da Constituição, ele entende que esse estado é um estado excepcional. Lá pelo artigo 48 da Constituição de Weimar, ele dava como suporte isso aí, e mostrando que haveria essa capacidade. Mas isso é um outro longo tema a ser comentado, debatido, analisado, não é aqui. O que importa, enfim, é que essa aglutinação ditatorial faz com que esteja justificado, de certa maneira, a resignação e a crítica de Israel ao governo brasileiro, porque agora o governo virou uma coisa só, judiciário, executivo e legislativo, o executivo e o legislativo totalmente submissos, né? Então já entendem o juiz, que não passa de um pequeno funcionário, como aquele que atua na proa do Estado. É claro que a jurisdição constitucional, ela tem sua grandeza, né? A supremacia judiciária existe para declarar a interpretação da Constituição, para declarar o sentido e alcance dos dispositivos constitucionais e, inclusive, fazer a aferição da camada de valores, né? O corte axiológico, que vai interferir com a vida da nação brasileira e aquilo que está em polêmica, aquilo que está em debate numa determinada causa, que pode ser aquela que se discute o direito em tese, nas ações de controle, né, concentrado, como pode ser até um caso concreto, mas que pela transcendência pode virar um paradigma, o que tem que ser feito inclusive com os temas. Né? Então é claro que a justiça constitucional, se aqui nós tivéssemos uma política constitucional e não uma política partidária amesquinhada, que sai da lava dos nossos juízes do Supremo, tivesse uma verdadeira política constitucional à altura, poderia se debater princípios, só que nesse caso, a competência primeira para a análise desses supostos crimes, ela está claramente radicada no Tribunal Penal Internacional, criado pelo Estatuto de Roma. Então, o que acontece? Descabe completamente à justiça brasileira fazer uma análise inicial de crime cometido por estrangeiro em terra estrangeira, salvo que o Tribunal Penal Internacional o tenha requerido, coisa que nunca vai acontecer, porque com uma polícia federal inepta como essa, uma polícia federal que está sendo chamada de Gestapo, que virou uma polícia política, ela vai ser requisitada para averiguar um crime em Gaza. As trapalhadas e a antijuridicidade que a Polícia Federal faz não a fazem capaz de nem sequer de segurar a carga de uma legalidade aqui no Brasil. Imagino que lá fora, né, um policial desse assim, é tão hilário, é tão patético, né? A que nível chegando, que ainda vem gente defendendo isso. Ainda vem gente para falar disso. Agora, o que salta aí, já que existe essa aglutinação, já que existe essa conjunção, essa mimetização entre os poderes por causa da ditadura judiciária que sobra aí na crítica de Israel,
e aí ela começa a ser pertinente, é que Israel, uma vez mais, assim como fez lá no Conselho de Segurança da ONU, está querendo deslegitimar o direito de Israel se defender. O Brasil está querendo deslegitimar o direito de Israel se defender, como se Israel atacasse crianças e mulheres propositalmente. E nós temos aqui uma luta assimétrica. Por quê? Como disse o Dan Sweterman, da Universidade de Haifa, muito bem falado, eu não sei se está no The River from the Sea, aquele documentário do Brasil Paralelo, mas ele é um intelectual fantástico, israelense, que ele fala, o meio de você dissuadir Stalin, dizendo, Stalin, eu tenho uma bomba atômica aqui, se você me atacar com a bomba atômica, nós vamos também acabar com a Rússia. Então, o Stalin está dissuadido. Como que você vai dissuadir terroristas que se escondem entre suas mulheres e crianças? É claro que é um efeito não desejado, um efeito não querido. Israel avisa quando vai atacar. Israel faz o possível para fazer bombardeios cirúrgicos. Quando existem escolas atingidas, é porque aquela escola se transformou no quartel-general do Hamas. Havia o maior número de hospitais do mundo, por metro quadrado, em Gaza, porque na verdade eram como se fossem estações dos trilhos, não é? Então, isso tudo que tem acontecido faz com que Israel não possa se defender, não possa dissuadir um inimigo que sacrifica suas próprias crianças, que se esconde debaixo das anáguas de suas mulheres, né? Não tem como dissuadir esse inimigo, porque não vai poder atacá-lo nunca. Tem a maior, como diz Dan Sotterman, a maior fortificação do mundo. Inclusive ele chama o Lula de idiota e fala, bom, mas ele é o presidente de vocês, né? O que a gente pode fazer? O que vocês podem fazer, né? Quem que se importa com o que ele acha? Ninguém. Essa que é a verdade. E nós estamos aqui nesse Brasil, contaminado pela idiotia, com estúpidos de todo quilate, querendo pescar genocídio em qualquer primeira impressão que tenha, sem nem conhecer a definição de genocídio. Vão estudar a lei internacional, que a lei brasileira, no caso do genocídio, ela é o reflexo, ele espelhou completamente, né? O que é deslocamento em massa de pessoas, impedir a prole, impedir nascimentos, separar pais de crianças, tem várias, né? Não tem nada disso que Israel está fazendo, nada. Quando Israel faz um deslocamento em massa, é porque aquele local ali precisa ser isolado, porque ele tem que atacar, porque os terroristas estão se escondendo ali. Mas não é um deslocamento em massa para esvaziar, para fazer uma limpeza ética, nada disso. Então eu só posso crer, né, na falência dos concursos para a magistratura, que levam pessoas a aceitar uma peça dessas. Não era nem para aceitar, era para definir de plano. O Ministério Público, por sua vez, não era nem sequer para cogitar que pode haver uma denúncia por isso. Então, olha só, a empáfia, a arrogância desses tipos, que chegou a um ponto que ficou uma coisa que já beira o patos do patético, né? Por quê? A paixão tomando o lugar da razão, o patos, né? Despertar assim a comoção, e o patético também. Aí eu já chego no. Pareceria falar isso daqui, que eu estou usando agora no outro sentido. É uma coisa que fica hilária, é digna de riso. Então o que vocês têm que entender? Nós temos que ter concurso melhor, que os juízes são esses, que não conseguem entender uma coisa que o mais primário dos estudantes consegue entender. E eu não consigo entender o que passa na cabeça deles. Eu duvido que eles consigam debelar o que eu estou dizendo aqui. Eu não vou nem falar desses idiotas que aparecem, que aí começam a te recitar toda aquela literatura de segunda categoria, subliteratura, como Slobodan Santos, Finkelstein e outros, né? Que vêm falar, não, porque você tem que conhecer o terrorismo, eles não sabem nem definir o que é terrorismo. O terrorismo não como a nossa legislação capenga faz aqui, que quando tem motivação política deixa de ser terrorismo. Você pode explodir uma bomba atômica por motivação política, não era terrorismo. O Brasil é o único país que tem uma lei de terrorismo assim. Mas o terrorismo, em essência, como ele é visto em todos os países do mundo, ele é a desestabilização por meio do pânico, por meio do terror, da ordem civil. Ou seja, eu não ataco militares, eu não ataco posições de guerra, eu destruo a ordem do dia na vida civil para que as pessoas tenham medo de apoiar aquilo que é certo, para que as pessoas sejam coagidas pelo medo e cedam pelo medo. Já não está fazendo isso. Então, quando você começa a discutir com um idiota, esse é um problema. Eu não estou falando disso, estou falando agora de uma justiça que está passando por um sério déficit cognitivo,
um sério déficit de capacidade analítica. Não podemos mais ter juízes assim. Esses juízes assim, eles são um desprestígio para a nossa justiça, os juízes que não sabem qualificar as coisas dentro do devido esquema de competência e da devida qualificação legal, vendo que ele não tem a capacidade para dirimir essa questão. A capacidade, eu digo, não é a capacidade intelectual, mas que ele não tem a capacidade jurisdicional, a competência. É assim que eu estou falando. Então, eu tenho que deixar minha crítica aqui, que me espanta, me espanta. Ou seja, o nível de aberração é tão grande que eu acho que essa juíza, eu não vi os autos, eu me penitencio imensamente se eu estiver falando uma coisa fora do que está ali. Mas se ela entendeu que era possível essa investigação aqui no Brasil, ela tem que passar por um cursinho de reciclagem, no mínimo. Nas primeiras aulas de direito penal. Essa é a minha opinião sincera, com todo respeito à pessoa da magistrada, da sua autoridade, mas é uma falha inaceitável. Inaceitável. É isso aí. Um grande abraço para todos.